Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 17 ao 18. Olha o que está escrito. Ou melhor, vamos começar um pouquinho antes, no versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 18. Diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão em sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. E então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. E então respondeu um dos jovens e disse: Eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e é animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. No versículo 23, para terminar: E sucedia que, quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão, e então Saul sentia o alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, o Espírito de Deus havia se afastado de Saul por causa da sua desobediência. E o espírito imundo, ou seja, o demônio, quando se apossava ou se aproximava de Saul, o deixava perturbado, o deixava enfurecido. Se você observar essa leitura um pouco mais adiante, você vai ver que muitas vezes, quando Saul estava possesso, ele pegava a lança e jogava a tentar matar Davi. Ou seja, o diabo se apossava de Saul e deixava ele transtornado, deixava ele ali totalmente descontrolado. E essa é a missão do diabo: matar, roubar, destruir, atormentar, perturbar as vidas. Por isso que a pessoa que não tem Deus, que não tem essa fé verdadeira, que não conhece Jesus, ela vive uma vida de dor, de tristeza, de sofrimento, de tristeza, de lágrima. E algumas pessoas até mesmo tomada por violência, fica desequilibrada e faz coisas que ela mesmo, em sã consciência, não teria coragem de fazer. E é isso que acontecia com Saul, quando Satanás se apossava dele, quando os demônios se manifestavam, quando o espírito imundo se manifestava nele. E então alguns dos amigos de Saul, dos servos que ali estavam, eles comentaram: seria importante que tivesse alguém que, quando o rei ficasse possesso, pudesse tocar, dedilhar uma harpa, para acalmar o rei, para que o rei se sinta melhor. Então era alguém querendo ajudar. E chegou isso ao conhecimento do rei, e o rei gostou da ideia, e falou: então procure alguém que saiba tocar, mas que toque bem.
E foi nessa hora que alguém que ali estava, um jovem que ali estava, falou: olha, eu conheço alguém que sabe tocar harpa e toca muito bem. Se você observar aqui o versículo 18, diz assim: eu conheço alguém que sabe tocar e toca bem, ele é valente, é animado, é um homem de guerra, é sisudo em palavras e é de gentil aparência. E o mais importante, Deus é com ele. E quando o jovem disse isso, o rei mandou que buscasse Davi lá na casa de seu pai Jessé e o trouxesse. E nós vemos aqui no versículo 23 que quando o rei Saul ficava possesso, ficava lá violento, ficava lá descontrolado, Davi tocava a sua harpa e o rei se acalmava, ou seja, ia além daquilo que eles esperavam. Eles esperavam alguém tocando para acalmar o rei, mas como Deus era com Davi, algo espiritual também acontecia. Quando Davi tocava a harpa, o espírito imundo se afastava do rei Saul. Era um louvor. Davi sempre foi um homem que louvava a Deus. Foi aquele menino que escreveu salmos, aquele rei que escrevia salmos. A maioria dos salmos da Bíblia foi escrito por Davi. Então Davi desde menino, Deus era com ele confiava em Deus. Então acontecia muito mais do que os servos de Saul esperavam. Quando Davi tocava, com certeza havia uma unção e o espírito imundo se afastava do rei Saul e ele ficava livre, ficava tranquilo e seu coração ficava em paz. E nós sabemos que quando uma pessoa, por mais perturbada que ela esteja, ela tem um encontro com a palavra de Deus, ela participa de um culto na igreja, ela canta louvor, ela ouve a mensagem, ela recebe oração, o mal vai embora. Se ela estiver perturbada, o espírito imundo vai embora. Se ela estiver ali triste, amargurada, a palavra de Deus traz alegria ao seu coração. Se ela está ali sofrendo, a esperança brota na sua alma, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no coração da pessoa. A palavra de Deus tem um poder tremendo, é muito mais poderosa do que a pedra que Davi lançou para derrubar o gigante Golias. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E então o rei Saul, ele foi abençoado pela presença do menino Davi tocando harpa lá no seu palácio. Mas vejam bem, Davi havia sido ungido pelo profeta Samuel. E então Deus utilizou aquele fato para Davi chegar no palácio, para que mais tarde ele pudesse ser o rei de Israel. Mas o que me chama a atenção foi alguém que indicou Davi, alguém que disse: eu conheço alguém que saiba tocar e toca bem, e é uma pessoa valente. Era uma qualidade. E sabe, gente, como é importante nós fazermos algo, e aquilo que nós fizermos ou fazermos seja bem feito, algo que possa chamar a atenção pela excelência, pelo trabalho, pelo zelo. Eu conheço alguém que sabe tocar e toca bem.
Por isso, aquilo que você faz, procure sempre fazer de todo o coração, para agradar a Deus. Ou melhor, para que alguém possa um dia te indicar: eu conheço alguém que sabe fazer e faz bem. Seja lá no seu trabalho. Por isso que a Bíblia fala: sirva para Deus, não ao homem. Tudo que fizer, faça de todo o coração, para agradar a Deus. Então, eu conheço alguém que sabe e sabe fazer bem. Se é costureira, se faz algum trabalho doméstico, se trabalha num vendedor, numa loja, num escritório, numa empresa, numa fábrica, seja onde for, procure fazer o melhor, para que as pessoas possam olhar e falar: eu conheço alguém que sabe fazer e faz bem. Se é alguém que trabalha, diarista, seja melhor, que alguém possa te indicar: eu conheço alguém que faz e faz bem. É ruim quando alguém fala: eu conheço alguém, mas não faz bem não, faz de qualquer jeito, olha, fez para mim, fez errado. Não, seja o que você for fazer, faça de todo o coração, para agradar a Deus e não ao homem. Esse alguém que eu conheço, ele é valente, não é uma pessoa medrosa. Ora, nós sabemos que Deus nos escolheu, e se Deus nos escolheu, é porque Ele viu algo em nós. Tanto é que Ele fala: vos escolhi para que vades e deis frutos. Então, que nós sejamos corajosos, valentes, não sejam pessoas indecisas, pessoas que duvidem de tudo, ou sem disposição, sem coragem. Qualquer coisa está assustado. Eu vi essa semana um rapaz, inteligente por sinal, mas qualquer coisa fica melindrado, com medo, chora à toa. Não, é valente. Pessoa tem medo de tudo, medo de assombração, medo de uma palavra que falam. Não, gente. Deus fala: eu vos escolhi porque sois fortes. Então, alguém que sabe fazer e faz bem, e é valente, e é animada. É duro uma pessoa desanimada. Vamos para a igreja? Estou sem coragem. Vamos fazer uma visita? Estou sem coragem. Vamos. Parece aquele desenho antigo. Oh vida, oh tristeza. Pessoa sem coragem, pessoa desanimada. Vamos fazer? Não vai dar certo. Não. Pessoa disposta, animada. Assim era Davi. Ele era valente, era animado. E o que mais? É um homem de guerra. Ou seja, é uma pessoa corajosa. Se você ler a história de Davi, quando ele foi falar com Saul para enfrentar o gigante Golias, ele fala: eu estava cuidando do rebanho lá do meu pai, e apareceu lá um leão, eu fui lá e matei o leão. Apareceu lá uma ursa e eu matei a ursa. Deus me deu vitória sobre o leão, Deus me deu vitória sobre a ursa, Deus vai me dar vitória contra esse gigante incircunciso. Ou seja, não é uma pessoa covarde. Começa algo, no meio do caminho desanima, qualquer coisa se esfria na fé. Não vou mais na igreja. Fulano conversou comigo. Não, irmão, valente, homem de guerra. Não, eu sirvo a Deus, faço parte do exército do Senhor, eu vou morar no céu, Deus está comigo.
A pessoa briga com o namorado, não vem mais na igreja. A pessoa arruma um problema, a irmã não conversou com o outro, não vou mais na igreja. Não, gente. Eu vou na igreja porque eu sou de Deus, eu sirvo o Senhor, sou servo de Deus, Deus está comigo. E o diabo não vai me enfraquecer, o diabo não vai me tirar da presença de Deus. Então é uma pessoa valente, sisuda em palavras. Ou seja, é uma pessoa séria. Não é uma pessoa que fala coisa e não cumpre. É uma pessoa que tem palavra. Eu anotei aqui, uma pessoa firme. Tem pessoas que falam uma coisa sentado, quando fica de pé, já muda. Não tem palavra. É uma pessoa séria. É uma pessoa prudente. Então, qualidades que nós, homens e mulheres de Deus, precisamos ter. Tudo que nós fizermos seja com excelência, que sejamos valentes. Eu vou conseguir, eu vou lá, vou fazer, Deus vai me dar vitória, as portas vão se abrir, as muralhas vão cair, o céu vai se abrir, a mão de Deus vai se estender, a minha vitória eu vou receber. Amém? Glória a Deus. E outra coisa, gente, de gentil presença, uma pessoa agradável. Não é aquela pessoa que chega num lugar, fecha a cara para todo mundo, não conversa. Não, aquela pessoa com presença legal, ela chega, cumprimenta, abraça. Como é que você está? Estou aqui, estamos juntos, vamos lá. Uma pessoa de gentil presença. Pessoa que chega na igreja, senta na cadeira, não olha de lado, não conversa, não cumprimenta. E não, gente, o povo de Deus é um povo diferente. E foi por isso que Davi foi apresentado. Alguém se lembrou, eu conheço alguém. Que você seja essa pessoa, que alguém possa um dia falar, eu conheço alguém que faz tudo bem, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa valente, é uma pessoa de guerra, pessoa séria, de palavra, é uma pessoa prudente, e é uma pessoa gostosa para conversar, pessoa boa. Não é aquela pessoa que só vem resmungando, só contando problema, só falando de desgraça. Não, gente, ela é de Deus, e ela foi para o palácio para abençoar o rei Saul, e você também foi chamado para ser bênção na vida do seu irmão. Posso ouvir um glória a Deus? E essa é a noite da bênção para a sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Vamos ficar em pé.